Tá, ok. Gravando a partir de agora. Principalmente para graduação, né? Ontem eu dei aula para quase 30 alunos, funcionou bem, né? E aí é um conteúdo mais assim, elaborado em termos de apresentação, PowerPoint, imagem, etc. A nossa aula aqui tem sido mais conversada, né? Mas enfim, eu aprendi essa dinâmica e vou continuar colocando ali sempre no YouTube, tá bom? E como eu pretendo, ali no final do curso eu apago, não vou deixar aquilo para sempre lá não. Mas para quem perder a aula realmente, quiser fixar algum conceito de forma mais efetiva. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vou procurar então hoje também nada muito exaustivo, pouco antes das 11 horas aí, conforme for nossas conversas. Cláudio está chegando. E tenho alguns assuntos interessantes, né? A temática dessa aula... Bom dia, Cláudio. A temática dessa aula, ela não é assim a melhor aula do mundo, ela é um pouco informativa em termos de normas, em termos das classificações, mas ela é importante para termos uma base da burocracia, uma introdução à questão da legislação e do conteúdo normativo que a gente tem no Brasil, que é muito pouca coisa, né? Então eu vou passar para vocês logo mais, depois de um bate-papo aqui inicial. Essa apresentação é coisa rápida, são uns 15 slides, mas são rápidos, sobre o que hoje a gente tem escrito, na verdade, publicado, quanto a orientações de como classificar os resíduos florestais e madeireiros. O que a gente encontra de suporte, de base, para uma classificação mais formal desses resíduos. Em função de algumas fontes bibliográficas, algumas publicações por autores e pesquisadores que têm trabalhado nisso, em função e também em função da ABNT 10.004, 10.004, que conseguimos uma cópia, uma norma de quase 80 páginas, estava até dando uma olhada nela novamente antes da aula, mas que é o único documento normativo técnico que traz algumas orientações sobre a periculosidade, a geração, a toxidez e, de forma mais oficial, orienta o tratamento dos resíduos madeireiros. Então a gente vai dar uma lidinha em determinados itens da norma, mas dessa própria apresentação aqui eu já transcrevi essas classificações, esse entendimento normativo. Posso sim, José. Tá legal. Ela tá dentro daquele conjunto, né, de arquivos. Preciso dar uma atenção nisso, colocar novamente no SIGA. Essa norma, enfim, ela é um print da norma da ABNT, né, que ela é vendida, na verdade, mas eu tenho usado para fins públicos, etc. Acho que não tem problema nenhum a gente disponibilizar aqui para vocês, tá? Bom, mas eu tenho, antes de iniciar, então, esse assunto propriamente dito, eu dei um print aqui, até para mostrar aqui, dos dois links, os dois assuntos que eu passei para vocês. Peço desculpa, eu acho que acabei colocando isso só na quarta-feira, né? E hoje pela manhã comecei a mexer aqui um pouco mais cedo, 8 horas, um pouco antes das 8 até. Aí eu entrei no site desse evento que eu tenho comentado. Bom dia, PC! Que eu tenho comentado para vocês. Gostei ainda mais do que eu vi. Eu não sei se todo mundo conseguiu clicar e dar uma olhada no evento. Eu não vi. Conseguiu ver, né?
Então, pessoal, eu achei super interessante. Realmente, essa área nossa de resíduos ainda é uma área incipiente em termos de academia, de autores, de publicações, de pesquisadores envolvidos. E fico feliz por um lado e triste por outro. Primeiro, feliz porque começam a acontecer alguns eventos, são pouquíssimos, que tratam da temática dos resíduos florestais, dos resíduos madeireiros. Começam a aparecer e começam a juntar e organizar esses pesquisadores em fóruns temáticos, eventos, etc. Como nesse momento tem acontecido aí através das lives, alguma coisa que a gente tem tentado acompanhar. Até que eu estou sendo convidado em alguns deles também. E também, por outro lado, triste, porque ainda é muito pouca coisa, né? E geralmente, isso tudo que eu estou falando para vocês e que a gente também tem discutido, pouco material publicado, poucas normas técnicas, a política nacional dos resíduos sólidos ainda engatinhando em termos da sua efetiva consideração e aplicação por parte de municípios, governo de estado e mesmo numa escala federal. Acho que a gente tem até um paralelo, né, pessoal, com tudo isso que está acontecendo. Ontem eu falei bastante na graduação sobre a importância da nossa profissão, quem está atuando na área florestal, e agora vocês como mestres e doutores na área florestal dentro em breve, como esse assunto, essa temática está à flor da pele, né, nos noticiários, em função das queimadas, em função do desmatamento, em função da política ambiental do Brasil, a interferência internacional disso. E vocês podem ter certeza que um dos subitens dessa temática toda é a questão dos resíduos e do pouquíssimo aproveitamento racional que a gente dá a esses resíduos florestais e madeireiros. Então isso tudo está junto, no meu entendimento, na minha singela interpretação disso tudo, tá? Bom, então voltando, esse evento eu anotei aqui, ele vai acontecer dia 17 e dia 18 de novembro, e eu já decidi colocar isso na temática do nosso curso. Não sei se vocês viram lá, as inscrições são gratuitas, precisa preencher. Ainda não abriu, né? Inscrições? Eu não consegui inscrever, já. Eu não tentei ainda, José. Depois, eu tentei, mas tá bloqueado ainda. Parece que até o dia 16 de novembro eles vão permitir inscrições, né? Pode ser. E eu vi também que tem uma data para enviar artigos, está aqui na tela, até dia 28. E aí eu estou pensando, a gente pode até pensar em outras coisas, porque o prazo, para esse prazo está um pouquinho curto, aí a gente tem 10 dias. Mas aquela apresentação que eu fiz, que eu circulei para vocês logo no começo, sabe, a questão do estudo acadêmico dentro de cursos de engenharia florestal, de cursos da área de agrárias, eu estou pensando em transformar aquilo num resumo para uma eventual apresentação nossa, e aí envolveria vocês, que são os alunos atuais desse período, entendeu? Então aquela minha ótica, acho que eu falo isso, né? Eu não me considero até hoje nenhum especialista na área de resíduos, apenas um legislador da causa, e alguém que acredita que a gente tem que pensar melhor nisso, incluir nas disciplinas de graduação, de pós-graduação, dos cursos afim a esse tema florestal e madeireiro. Então é esse contexto que eu montei aquela apresentação, acho que ficou bacana, tive uma resposta bem interessante daquilo, muita gente procurando, querendo formar até disciplinas nos cursos. Então talvez a ideia seja essa, de bate-pronto que eu tenho para apresentar, e fica aí, talvez o PC, que trabalhou já comigo de forma laboratorial, presencial, a gente tem alguns
trabalhos técnicos mesmo na área de resíduos. O trabalho do Cadu, o trabalho que era proposto por Tarles, o trabalho Elaine, uma orientada minha, a Cleo, também uma orientada minha, todos trabalharam, acho que tem mais até, todos trabalharam com essa temática da análise de possibilidades de resíduo. O mais assim atual que está atacando isso é o Carlos Eduardo, o Cadu, e até seria bem interessante se ele pudesse apresentar o trabalho dele aqui. Ele está trabalhando com os resíduos de espécies nativas para geração de biocombustíveis, etc. Então é um momento super legal também de fazer uma apresentação. Então pensei nisso, eu vou dar uma olhada melhor como é que é esse formato. Me parece que é uma coisa simples, até 3.000, 4.000 caracteres, é um resumo expandido. Mas o mais legal é que a gente tem uma programação, não sei se vocês deram uma olhada, muito interessante, que eu queria rapidamente, depois eu vou falar do vídeo também, rapidamente compartilhar a tela aqui com vocês, que eu deixei aberto, e eu queria mostrar e até apresentar, fazer alguns comentários sobre as pessoas que estão envolvidas, que são contatos interessantíssimos. Então, estão vendo aí, né, pessoal, que eu perco aqui a imagem de vocês. Mas então, nos 2 dias, as temáticas então da arborização urbana e geração de resíduos, projetos e experiências na valorização de resíduos urbanos, requisitos técnicas e rotas tecnológicas, estratégias para a gestão de resíduos. Então me interessei muito por acompanhar, já agendei aqui esses 2 dias de novembro para participar do evento. Depois vamos ver essa questão da inscrição que o José colocou. Bom, como não poderia deixar de ser, até para confirmar aí que eu tenho passado para vocês, considero a Adriana Nolasco a principal referência acadêmica hoje em termos de pesquisa científica, publicações, atuação, que é a professora lá da Exalc. Indico muito para a Andressa, que brevemente deve estar frequentando lá a Exalc, conhecer o laboratório da professora Adriana, conversar com ela, é uma pessoa super acessível. Ela aparece também no vídeo lá, participou do projeto do PIMADES, que eu passei para vocês. Enfim, vai ser uma das apresentadoras aí do evento, né? Depois tem um pesquisador da área de design imóveis, não conheço assim o trabalho dele, seria interessante conhecer. Ana Luísa também, alguém da área de arquitetura e urbanismo, provavelmente do núcleo que está organizando o evento. A Ana Meira, lá da Exalc, orientada e provavelmente ali do laboratório da Adriana Nolasco, também não conheço pessoalmente, mas será interessante conhecer o trabalho dela. Aí vem uma figura também muito interessante, muito competente, que é o professor Demóstenes. O professor Demóstenes, também o PC já deve ter ouvido falar, e até na proposta do trabalho do Paulo, do PC, durante o mestrado, a gente com certeza vai ver muita coisa do Demóstenes, que é uma grande referência hoje na área de ensaios não destrutivos em árvores urbanas e avaliação de sanidade da árvore, propriedades físicas que podem levar a seríssimos problemas de impactos, de quedas de árvore, etc. Então achei super legal, ele está no contexto do evento também. Esse aqui também não conheço, da área de arquitetura. O professor Francisco Antônio Rocular, aí cabe uma mensagem muito especial, que esse camarada aqui é o meu orientador de doutorado. Foi meu orientador de doutorado, um grande amigo pessoal, foi diretor da Escola de Engenharia de São Carlos muitos anos, e trabalha aí incessantemente na área de estruturas e construções de madeira. E ele tem uma linha temática, por isso que ele está aqui,
que é extremamente interessante, que é da aplicação desses resíduos para chapas e painéis. Tem publicado desde então. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, fiquei super feliz de vê-lo aqui no evento de resíduos florestais também. Ele é engenheiro civil e trabalha, enfim, com estruturas de madeira, mas já há algumas décadas tem considerado também os resíduos madeireiros como fonte de matéria-prima para materiais usados na construção civil. Então, super legal. O Gregório Secantini, do IB da USP, foi meu colega de mestrado, tá? Fizemos mestrado juntos na Exalc, e cara inteligentíssimo, se destacava muito na nossa turma, sempre trabalhou em São Paulo com anatomia da madeira, tanto é que virou professor da USP logo depois da nossa formação de pós-graduação, experiência internacional, muita publicação, e ele é anatomista de madeira, um grande especialista na área de propriedades anatômicas. Ele é biólogo, mas atua com muita competência aí na área de suporte botânico, identificação de espécies, composição anatômica, etc. Muito legal vê-lo também envolvido nesse evento. Enfim, aí vem algumas pessoas aqui, de fora do país também envolvidas, e a última menção aqui que eu tive algum contato e fiquei feliz de ver é o Sérgio Brasolin, do IPT, aí meu colega também de doutorado, já era pesquisador do IPT, participa de várias bancas do nosso programa de pós-graduação aqui na Rural, já veio algumas vezes no concurso da professora Gilmara. E o Sérgio Brasolin, esse que está em tela, ele atua também na área de ensaios não destrutivos, tá? Deu um suporte para a gente num projeto que a gente fez lá em Friburgo, a gente consultou o Brasolin, até ele participou lá da licitação do projeto que a gente acabou ganhando e prestando serviço, mas é uma pessoa interessantíssima. Então, voltando aqui, pessoal, onde é que eu estou? Aqui, para o compartilhamento. Então, fica essa provocação, essa tarefa, essa proposta da gente participar junto da nossa disciplina dinâmica da pós-graduação nesse evento. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, novembro, 17 e 18 de novembro, isso cai, é uma terça e uma quarta-feira. Terça para mim é bem tranquilo, quarta, quarta eu tenho aula de graduação de resíduos, posso envolver o pessoal também, mas acho que vai ser bastante interessante da gente participar, tudo bem? Tudo bem. Convite aceito aí? O que você acha, José? Com certeza. Acho que vai ser legal. Bom, e a outra... Desafio aceito. Pois é, o Cláudio, você tem muito material também, hein? Dá uma olhada lá na questão de apresentar trabalho, tá? Isso não precisa só envolver a gente em grupo, não, mas de forma pontual, cada um aí. Cláudio, adorei o material que você mandou, o PDF, se der tempo, se você quiser apresentar, eu coloco ele aqui na tela, tá? Da geração de biomassa, acho que você tem uma experiência prática super legal, e essa sua volta aos bancos acadêmicos aí, né, faz parte essa questão de compor currículo, de divulgar cientificamente o que você está fazendo nos fóruns aí, acho que você tem muita coisa a apresentar também. Okay. Bom, e a outra sugestão, né, recomendação que eu fiz para vocês, confesso que foi assim, foi até acidentalmente, porque esse vídeo aqui eu tenho, talvez o PC já tenha visto também em aula, etc. Eu tenho ele gravado comigo, e participei um pouco desse projeto, eu queria falar um pouquinho deles. E aí na graduação eu passo esse vídeo. Acho que passei às vezes na pós também, seria bem interessante abordar alguns aspectos. Vocês conseguiram ver o vídeo? Eu vi, achei excelente. Bem legal, né? Recebeu o e-mail que eu mandei? Recebi. Já eu vou te passar a palavra, Carlos. Eu entendi, né, a sua
ansiedade já em definir um tema para pesquisa, tal, mas a gente conversa daqui a pouquinho, não precisa ficar nervoso com isso não. A gente vai achar uma temática bem legal. Oi, Cláudio, pode falar. Eu tenho, assim, sobre o vídeo, eu queria, depois do esclarecimento do senhor, referente a uma palavra da professora Nolasco, referente à logística reversa no descarte de produtos florestais. Eu fiquei, assim, um tanto em dúvida qual seria essa dinâmica, já que a gente tem observado essa logística reversa em outros resíduos. Agora, o florestal, eu fiquei assim, qual seria esse tipo de dinâmica e qual o resíduo que realmente ele é segregado à logística reversa. Ele pode cumprir todo o ciclo, né, da logística reversa. Sabe que, vamos guardar a pergunta, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, e de certa forma, Cláudia, a minha opinião ela é um pouco interpretativa, tá? Porque não é muito fácil, como você deve estar questionando, a gente encaixar um exemplo madeireiro para todo o ciclo da logística reversa. Porque é muito difícil a gente ter um produto de madeira que volte para o início do ciclo de reciclagem, de logística reversa, e possa ser aproveitado. Mas a gente já trata disso, tá? Logo agora, só falar um pouquinho do vídeo. Então, eu dei esse print bem nessa tela para falar um pouquinho dessas instituições, como informação geral e de oportunidade para vocês. Deixa eu tentar resgatar isso. Esse vídeo deve ter cerca de 10 anos já, tá, pessoal? Esse projeto, ou mais, tem uns 15 anos isso. Sabe por quê? Talvez uns 10 anos. É o seguinte, quando eu estava ainda na Exalc terminando, ou lá em São Carlos, né, terminando o doutorado, o final do meu doutorado eu voltei para a Exalc, para morar em Piracicaba, ter alguns contatos com os professores, comecei, e durante 6 meses eu dei aula em 2 faculdades particulares, enfim, minha esposa estava terminando o doutorado também ali com o orientador da Exalc, então a gente morou mais um ano ali em Piracicaba, voltei, isso foi 2005, um pouquinho antes, foi no ano que eu entrei na Rural, 2004, 2005. Enfim, e aí tinha acabado bolsa, peguei essas aulas para dar, e esse pessoal aqui dessa associação, a ANPM, Associação Nacional dos Produtores de Piso de Madeira, me convidou para trabalhar nesse projeto do PIMADS. Eles tinham acabado de receber o recurso, era um recurso, não vou lembrar quanto, mas era coisa assim na casa de mais de R$1 milhão, para desenvolver um projeto grande, financiado pela ITTO. A ITTO ela é a International Timber Tropical Organization. É uma organização internacional de madeira tropical. Ela é uma instituição do Japão, tem sede no Japão, e ela financia projetos relacionados à madeira tropical no mundo inteiro, principalmente em países menos abastecidos de recursos, né? Então ela financia muita coisa na África, na Malásia, no Brasil, em outros países da América do Sul. E a ITTO, ela tem um site, acho que é www.ittO.int, facinho de achar no Google. E é super interessante para vocês, principalmente os mais novos ainda, que estão nesse pique aí, mas para nós também, viu, José, Cláudio? Eles têm 2 editais anuais que eles chamam de ciclo de outono e ciclo de verão, se não me engano. É um edital no começo do ano e um no segundo semestre. E aí a gente pode participar pedindo recurso para eventos internacionais, projetos, doutorado sanduíche, etc. Quem me falou a primeira vez da ITTO foi a professora Rosilei, que alguns conhecem, é uma professora do nosso departamento que está no Canadá, ela está licenciada, porque ela morou no Canadá há muitos anos, teve uma bolsa da ITTO durante o doutorado, eles financiaram o doutorado da Rosilei, e acabou que nesse doutorado ela casou com um canadense, né? Talvez alguém conheça, o marido da Rosilei, e ela, depois de 15 anos na Rural, ela entrou um ano depois de mim,
resolveu tirar uma licença e foi morar no Canadá. A gente já está trabalhando numa pesquisa lá na Universidade de Quebec, então dificilmente nas condições atuais, né, com um marido canadense, um filho que já está falando francês e inglês com 5 anos de idade, dificilmente ela volta, né? Mas ela ainda é professora da Rural, ela está só licenciada, mas a licença é de 3 anos, podendo renovar por mais 3 anos. E aí, é claro, ela está certa, ela vai manter esse vínculo, porque qualquer problema lá, ela pode voltar, a família dela mora no Brasil, etc. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil esse retorno dela. Mas enfim, a professora Rosilei me deu essa dica, eu consegui um desses financiamentos, acho que foi em 2013 ou 2014, fui para um congresso na Nova Zelândia, foi uma das experiências profissionais mais legais que eu tive, um congresso de madeira para estruturas, congresso mundial de estruturas de madeira. Então é muito interessante, e esses editais não são muito concorridos. É relativamente simples, o processo tem que ser feito em inglês, formulário, etc. Eu lembro até o Cadu me ajudou a traduzir esse material. E, enfim, então deem uma olhada, porque para financiar eventos, participação em congresso internacional, período sanduíche, eles fazem muito isso. Eles dão a bolsa, Andressa, quero passar 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses na Europa, eles financiam esses 6 meses, parece que o valor total é $10.000, máximo. Para a gente é muita coisa, mas para eles não é. E eles financiam 20 a 30 propostas em cada um desses editais. É bem legal, chama Fellowship Program, que é o programa de financiamento de pesquisas deles. Então vale a pena dar uma olhada no site da ITTO. Voltando. Professor, vou dar uma dica para você também. Opa, Ângelo, pode falar. Também tem aqui, eu acho que é também fácil, mas não é um valor menor, não sei se o pessoal sabe, na FAPERJ, assim, eu acho que agora não tem, não está tendo agora, mas assim, geralmente tem ADT1, que é Auxílio de Desenvolvimento Tecnológico, que qualquer pessoa pode se inscrever nesse auxílio, você envia um projeto, e se é aprovado, eles dão um recurso, e ele é subvenção, então você não tem que devolver nada. Eu já, inclusive, já ganhei já isso, já eu tenho um laboratório todo de água. Agora, o Cláudio até sabe que eu tenho esse laboratório. E aí, assim, é possível, qualquer um aí conseguir montar, dependendo do projeto, você consegue montar. Olha que legal. É o edital de desenvolvimento tecnológico, né? Da FAPERJ. Eu acho que eu já vi alguma coisa, eu nem sabia que você já teve isso. Que ano que foi? Quando eu estava na Rural, eu montei uma empresa aí, né? Na incubadora, na época, e aí eu submeti esse projeto. Na verdade eu tenho 2 aprovados, um foi da FAPERJ e o outro da FINEP. Eu tenho também, primeiro foi com resíduo até, que era com compostagem de lixo urbano para usar para produção de muda, que é uma parte de gestão, e depois esse da FAPERJ, que foi que a gente montou um laboratório que era lá, testou lá para remoção na água de metal pesado. Aí a gente, eu e minha esposa, a gente montou ela montou o projeto, submetemos lá e a gente ganhou. A gente tem praticamente tudo de equipamento. Que legal. Autoclave, destilador, aquelas geladeiras de iluminação, tem muita coisa que a gente tem lá. Só que hoje a gente tá tudo guardado, né? Tudo encaixotado e guardado, porque a gente teve que parar, que ninguém estava conseguindo trabalhar com os equipamentos, que tinha que realmente montar um laboratório, e é caro, né? A estrutura física, então tá tudo encaixotado. Mas a gente ainda tem todos os equipamentos lá ainda. Que legal, cara. Poxa, que legal, Ângelo. Às vezes são oportunidades, né? Sim, e o recurso é bom. É 1 ano que você projeta, mais ou menos. Legal. Qualquer dia você conta direitinho aí. Deu umas picotadinhas, mas acho que estou ouvindo, sim. Bom, vamos lá. Fica guardado também, até anotei aqui. Dá uma olhada novamente no ADT1 da FAPERJ.
Sabe que você estava falando me vem em mente, assim, é a nossa pretensão de algum dia ter a briquetadeira no nosso laboratório, fazer uma unidadezinha de resíduos. A única estrutura bem montada nesse sentido que eu conheço é lá em Viçosa, da professora Cássia. A Cássia é até curioso, ela é irmã da Matilde do RU, não sei se da Matilde do Bandejão, administradora. Ela tem uma professora, tem uma irmã que é engenheira florestal e trabalha com resíduos madeireiros lá em Viçosa. E tem briquetadeira, tem uma planta de aproveitamento de resíduos. Cadu fez algumas coisas lá e é bem interessante. De repente esses editais assim caberiam alguma coisa para concretizar esse meu sonho ainda aí no laboratório, fazer uma pequena unidade prática de compactação, de aproveitamento dos nossos resíduos. Chega lá um dia. Mas enfim, pessoal, o papo tá bom, mas vamos voltar aqui que eu tenho programa para cumprir aqui com vocês. Então assim, o vídeo ele é muito ilustrativo, se vocês conseguiram ver direitinho, em termos de colocar imagens em vídeo, algumas temáticas que a gente está vendo, né? Que eu me lembro, né? Tem algum tempo que eu assisti já, mas hoje, até para puxar isso aqui, vi algumas cenas, né? Ele trata... bom, deixa eu só acabar aquele assunto. Então, em 2004, 2005, esse projeto começou. Eu comecei a trabalhar nele, tive uma bolsa, mas acho que foi um mês só, porque logo depois eu passei no concurso da Rural. Peguei as primeiras reuniões, como é que a gente vai fazer, quem vai trabalhar, formar a equipe, chamar a Adriana. E quem conduziu isso foi o pessoal da ANPM. Eu fiz um pequeno contrato de prestação de serviço, mas acho que não chegou a dar 2 meses, eu acabei passando no concurso da Rural. E aí fiquei acompanhando de longe, né? E quando eu vi tudo isso que eles geraram publicação, livros, vídeos, suporte para a empresa de pisos que aparece aí, que é a Indusparquet, que é pertinho de Piracicaba, em Tietê, que todas as imagens ali de caldeira, estoques de madeira, processamento, são dessa fábrica que a gente visitou algumas vezes. Então é uma história bem legal, muito ilustrativa, passa aquela imagem também que eu acho que até mostrei para vocês, daquela iniciativa de um senhor que através de um programa de jovem aprendiz teve a proposta de valorizar aqueles resíduos que iam ser queimados. Ele faz peças de aproveitamento para pisos de madeira para exportação, conta essa historinha. Então, espero que todo mundo tenha gostado e a gente vai tocar em alguns pontos ao longo da disciplina que são comentados. Vamos voltar para a pergunta do Cláudio, né? A Adriana, ela fala muito de logística reversa no vídeo, na live que a gente assistiu. E o meu entendimento da logística reversa, que é singelo também, meu entendimento, já busquei algumas coisas sobre isso, é aquele fechamento do ciclo, né? O fechamento completo do ciclo. Então, você monta uma indústria, você consome matéria-prima, você gera um produto, você comercializa esse produto gera um resíduo e você, como empresário, como unidade inicial da produção desse produto que gerou resíduo, você se responsabiliza pela coleta desse material, volta para o seu processo e reutiliza esse resíduo como fonte de matéria-prima de novo, né? Ou seja, hipoteticamente, fechando todo um ciclo de produção. Então, o meu entendimento sobre logística reversa é esse, é um círculo fechado entre produção, comercialização, utilização desse produto e material pelos consumidores, geração de um resíduo e o retorno para a indústria sobre responsabilidade do gerador, né, desse problema ou desse contexto. Então, em alguns tipos de produto, vamos lá, a indústria de pneus, por exemplo, grandes fabricantes de pneu,
Me é mais fácil, me parece mais fácil a gente enxergar esse circuito fechado. O cara fabrica o pneu, comercializa para uma loja, a loja comercializa para o consumidor usa o pneu, o consumidor a cada 2, 3 anos vai trocar esse pneu. Muitas lojas aceitam o pneu de volta, possuem um ambiente para estocar, e a empresa ali, a Goodyear, a Pirelli, a Michelin, tem a responsabilidade de coletar esse pneu de novo, recicla esse pneu e transforma em pneu novo. Ou seja, eu não acredito que isso aconteça super redondamente, mas é mais ou menos um exemplo possível. O outro, não sei se vocês lembram na live, é das indústrias de garrafas de vidro, né? E aí a Adriana coloca que muitas empresas têm questionado isso porque na verdade não querem assumir a responsabilidade final pelas embalagens de vidro de seus produtos, porque elas falam que elas produzem o líquido, né, o produto, e não a garrafa de vidro. Então existe uma discussão nesse sentido. Estou falando assim, a Coca-Cola, a Ambev, a Brahma, sei lá. Então elas não querem ser responsáveis pela garrafa, porque o argumento é assim, mas a gente não fabrica a garrafa, a gente fabrica a cerveja, o refrigerante. Então assim, o que o consumidor vai consumir não é a garrafa, é o líquido. Então quem tem que fechar o circuito seria quem fabrica as embalagens. Analisando para a área madeireira, vamos lá, a própria indústria de pisos de madeira. Se a gente parar para pensar, vamos usar o piso como exemplo, aí eu estou tentando te responder, tá, Cláudio? Tá ouvindo? Se a gente parar para pensar, a indústria do piso de madeira, como essas imagens foram observadas aí no vídeo, ela produz um produto, coloca no mercado, e aí tem essa cadeiazinha, né? Muitas vezes ela não vende diretamente para o consumidor, ela vai vender para uma loja, para uma Tokstok, uma loja de piso, que vai fazer a venda para o consumidor, que vai consumir o produto. E muitas vezes, isso é muito comum, principalmente na vida cotidiana, né? Eu falo para os meus alunos assim, vamos lá, a Andressa, que eu acho que é mais nova da turma, né? Muitas vezes essa geração ela vai se formar, vai comprar um apartamento, vai mobiliar, vai talvez colocar um piso de madeira ou usar um móvel de madeira, depois eles vão casar, depois eles vão se separar, daí desmonta o apartamento e aí vai comprar uma casa melhor, uma chácara com piscina, etc. É o ciclo normal da vida. Então aquela história dos nossos avós, dos nossos pais, de fazer um ambiente para morar, ter um móvel, ficar com a mesma cama, o mesmo armário, o mesmo guarda-roupa, o mesmo piso para o resto da vida, isso mudou muito. Então tem pisos de madeira hoje que duram 2, 3 anos e o cara vai trocar o piso, né? Então assim, vamos lá, voltando para a logística reversa, vamos supor que o piso fique lá por 5, 6 anos e depois ele tem que ser retrabalhado, retirado ou trocado. Dificilmente a indústria do piso vai se responsabilizar por esse retorno, reciclagem, disposição do material. Dificilmente, porque já passou um horizonte aí de alguns anos, né? E a mesma coisa vale para a indústria de móveis, para a indústria de esquadrias. Esquadrias são portas, janelas, batentes, forro, né? Para a indústria de madeira para construção civil. Então, um produto de madeira para fechar o circuito da logística reversa, eu diria que tem alguma dificuldade nesse sentido. E eu não conheço um exemplo de indústria fechada. Alguém que produz um produto de madeira e vai se responsabilizar pelo seu resíduo final depois de alguns anos para recolocar no seu processo produtivo. É mais ou menos isso que eu teria para te dizer, tá, Cláudio? Quanto a logística reversa, ela é um modelo do ideal a ser perseguido. Quanto mais a gente atingir em determinada situação, melhor. Mas realmente fechar o circuito é um desafio enorme. O que você acha, Cláudio? Eu fico
preocupado porque, na verdade, torna-se mais um assunto mais assim, de cunho acadêmico do que verdadeiramente prático, né? Porque, como o senhor realmente está explicando, é que quando a gente fala da indústria de pneus, a indústria de baterias, por exemplo, a indústria de lâmpadas tubulares, sim, aí a gente quase que enxerga, como o senhor realmente elucidou, esse ciclo fechando, quase que isso, porque na verdade há um desjeito e não há uma preocupação das empresas para ter assim, uma imagem mercadológica para poder fechar esse ciclo. Mas quando eu vejo essa colocação na indústria madeireira, a gente fica assim preocupado, porque eu não consigo enxergar um produto, por exemplo, um piso, por exemplo. Eu lembro que, nas minhas épocas, que meu pai trabalhava com a produção civil e fazia o revestimento de tacos. Eu fiz aqueles tacos pequenos, que era aqueles. Então era interessante que ele fazia aqueles mosaicos lindos, e aquilo era praticamente, eu não vou dizer que perpetuava, assim, mas era um patrimônio da família, porque colocava assim, nas madeiras mais lindas ali, fazendo aqueles desenhos. E depois, eu acho que quando se retirava, até muita gente aproveitava de outra forma, até porque quando chegou a era dos pisos cerâmicos, que as pessoas arrancavam aqueles pisos de madeira, então outros aproveitavam mais como piso mesmo, e não devolvia à indústria. E aí, vendo dessa forma, eu acho que é assim, muito mais um tema acadêmico, para a gente ainda pensar ou começar a trabalhar nesse tema para as próximas e futuras gerações aí. Torna-se difícil até a gente pensar nisso, porque como é que eu retorno à origem esse produto? Por exemplo, hoje eu vejo, isso me deixa muito triste quando eu transito aqui nas ruas do meu município e vejo jogado assim nas esquinas aqueles montes de MDFs que descontam aqueles guarda-roupas que se compram ali na Casa Bahia, né, que é um preço baratinho e ele se deforma muito depressa. E há muito, um dia desse que eu até parei um dia, que eu achei assim um absurdo, tinha aqueles trilhos de gaveta que eu precisava fazer algum trabalhozinho, olhando para a parafusadeira, parei meu carro e parafusei tudo, levei. Então, mas o aproveitamento do resíduo mesmo na madeireira, eu não vejo como fazer isso. Exatamente. Eu tenho uma colocação sobre isso. Eu ainda não mergulhei nessa legislação para ver a logística reversa. Quem não pratica tem algum tipo de sanção? José, eu acredito que não, sabe? Porque tudo isso são detalhes ou itens que constam na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente precisava prestar até um pouco mais atenção naquela fala da procuradora daquela live, porque ela que seria a pessoa ideal para te responder isso, né? Em fins legais. Mas a minha sensação é que não. A minha sensação o que acontece? É que não. Acontece uma visão, até naquele e-mail está de certa forma subentendido essa questão da política reversa. Veja bem, você tem a produção, vamos colocar a produção do MDF, que é uma coisa em larga escala, que incomoda sobremaneira por conta do agregado poluente que tem na chapa e quase que torna impossível o reaproveitamento, mas até dá, eu acho. Você pode, eu não sei, uma visão empírica, tá? Você pode novamente recompor o MDF e usar tudo aquilo, inclusive o resíduo da cobertura, então para fazer um novo tipo de chapa, de uma outra qualidade, mais barata, mas eu acho que é possível isso. Bom, partindo dessa premissa, o que eu vejo? Você tem, por exemplo, na área brasileira, hoje você tem a produção, que é a grande fábrica, né? São poucas no país. Você tem a distribuição, que em regra é regional, de acordo com a demanda dos mercados. Você tem um número maior ou menor de distribuidores. São Paulo deve ter muito distribuidor gigantesco de chapas. E você tem os distribuidores menores
Os de médio e grande porte, eles já cortam a chapa milimetricamente. Então, o que acontece? O marceneiro, a pessoa que tem uma habilidade, vai fabricar um móvel, ele faz um pequeno projeto, pela experiência dele, dando desconto, os milímetros e tudo mais, faz um pequeno projeto e já compra a chapa cortada no distribuidor. Ele chega em casa e ele apenas monta, às vezes até entrega na própria casa do cliente e já usa só como montador. Ele tem habilidade, conhecimento e usa como montador. Então, ele, vamos dizer assim, ele compra no CPF dele muita chapa, mas ele não tem responsabilidade com a logística reversa. Tudo bem. Mas o que acontece? Você tem a fábrica que tem grande interesse em ser autossustentável. Você tem um distribuidor que não queria se envolver nesse processo, só quer ganhar, mas que ele pode estar envolvido porque ele ganha dinheiro com isso, então ele pode estar envolvido, ser obrigado a isso, aí tem que ter essa obrigatoriedade. Bom, quando você cai no campo da obrigatoriedade, você tem, por exemplo, o Brasil, você tem o federalismo, você tem a legislação nacional, a grande política do governo federal, os governos estaduais se envolvem de certa forma, mas no município é onde tudo acontece. E a própria competência legislativa outorga ao município a competência de legislar sobre meio ambiente, quando houver alguma falha, alguma necessidade. E na hora da interpretação no judiciário, a legislação ambiental, ela é interpretada já nas instâncias recursais, mas o que gera uma jurisprudência para as instâncias inferiores, ela é interpretada com o princípio do indúbio pro natura. Quero dizer, se houver um conflito de competência legislativa, por exemplo, uma lei municipal mais rigorosa e uma lei federal menos rigorosa, é interpretada a lei municipal por causa do princípio indúbio pro natura. A proteção da natureza é o princípio, politicamente, hoje, cantada por todo mundo, mas cumprida efetivamente nem sempre. Então, partindo dessa premissa, é que vai aquela ideia da pesquisa e de uma proposta até de um projeto de lei municipal e estendido depois a outros municípios, que isso contagia, né? O município, ele é detentor de uma competência administrativa. O executivo é o grande gestor da coisa pública, né? A tripartição do poder de Montesquieu revela isso. E você tem União, Estado, Município, Legislativo, Executivo e Judiciário, é o foco da democracia. Um faz a lei, o outro executa e o outro julga o conflito. Então, a independência é que é democrático. Se não fosse as interferências políticas e tendenciosas, muitas vezes, da própria justiça, quando tem elementos nomeados politicamente, distorce tudo. Bom, tirando o efeito, vamos dizer assim, cultural, isso aí com o tempo vai se resolver através da transparência, não é lugar para essas coisas, eu acredito que no futuro tenha isso melhor. Mas, por exemplo, o município, voltando ao município, o município ele tem a competência legislativa, essa questão, e tem também uma competência administrativa que é a concessão de alvará a uma empresa comercial. Bom, então o município poderia incluir dentro da obtenção das rotinas administrativas para alvará, isso a nível regulamentar, porque já existe lei de transporte, mas pode-se até criar uma lei municipal para dar um respaldo maior e o município estabelecer dentro dos quesitos de obtenção do alvará essa obrigatoriedade. Por exemplo, quem distribui, quem comercializa, e até o homem que compra no CPF dele, ele quando compra, ele tem uma nota, hoje é todo eletrônico, o controle do município do Rio é todo eletrônico. Você é capaz de saber que o CPF está o quanto comprou de MDF nas empresas. Então, o que acontece? A empresa só pode vender no CPF. Então você tem o controle. Aquele homem que levou a madeira, que cortou, ele quando for comprar uma nova chapa, ele leva aquela serragem, leva aquela poeira lá no distribuidor, que seria obrigado a ter um compartimento, sei lá, de 30 metros cúbicos reservado para resíduos secos de chapa, todo tipo de chapa.
Sabe onde? Só um parênteses, José. Mais ou menos como a gente vê na questão de bateria, pilha para celular. Já viram isso? Só que eu acho que não é uma coisa obrigatória, não. Mas existem iniciativas legais nesse sentido, de coleta, né? Eu sei, mas eu digo o seguinte: a coleta é voluntária, a coleta é consciência, educação. Quando você não tem educação, você tem que ter o poder de Estado. É verdade. Mas eu creio também que esse incentivo à devolução, o desconto do próximo produto, seria também uma forma bastante eficaz nessa dinâmica da origem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquele que devolvesse, ele teria um dossiê. Quando ele atingisse um determinado número de devoluções, ele ganharia um certificado verde. Então, teria um controle. Quem trabalha nessa cadeia teria esse controle e esse certificado. Isso poderia estar disponível para qualquer pessoa consultar no site, na internet, etc. E tal. Então, você ia educar, mas também obrigar, nesse primeiro momento, as pessoas a terem um espaço. Porque ninguém quer botar 30 metros cúbicos para guardar esses resíduos, para receber. Tem uma loja, ele não quer ter um metro cúbico de espaço para resíduo, mas ele ganha muito dinheiro com as chapas. E aí? Então o município deveria fazer um estudo justamente na Câmara, que é a representação do povo, ver a realidade e estabelecer. Você quer comercializar? Você tem que ter um depósito assim para receber. Então ele vai acondicionar uma pequena quantidade e o distribuidor vai ter ou a própria fábrica, aí se tiver uma concentração de 10 metros, 15 metros cúbicos ou 20 metros cúbicos em cada um, periodicamente, aí ele passa lá com o caminhão para pegar, que aí compensa. Não compensa é o picadinho, entende? Quero dizer, essa foi a ideia, inclusive, daquele e-mail, professor, por conta de visualizar essa conexão meio legislativa, meio administrativa e, num primeiro momento, para você alcançar o patamar da educação. Quando você tiver tudo isso funcionando, não precisa obrigatoriedade. Aliás, a lei é feita para não ser cumprida. É verdade. Só quando você desobedece é que se chama lei. Num país onde haja educação plena, não precisa ter uma lei sequer. A Constituição Americana são pouquíssimos artigos, a nossa é 250, 300 artigos e não funciona. Por quê? Educação. Isso aí. José, um pouco ligado à sanção também, né? José, deixa eu dar uma segurada. O papo tá ótimo, tô te ouvindo aqui. Aliás, eu tenho muito mais prazer em ficar ouvindo aqui vocês e aprender, viu? Tô morrendo de inveja dessas aulas online. Queria estar me especializando aí. Mas deixa eu só fazer uma provocação, então, em cima da sua fala, da questão que o Cláudio está colocando, que o Ângelo já colocou algumas ideias e expectativas também práticas. Na semana que vem, essa é a nossa 6ª aula, pelas minhas contas. Eu vou passar também uma recomendação dessa semana, que é a seguinte: pensar nos projetos. Então, em função da sua mensagem, de algumas coisas que o Cláudio me mandou também, eu gostaria que a semana que vem a gente ocupasse a nossa manhã para falar nos projetos pessoais. Tá? Eu acredito muito que o seu projeto, a sua contribuição aqui para a gente é enorme. Até pelo seu linguajar a gente já percebe essa oportunidade que temos da gente ter um entendimento melhor exatamente sobre isso, tá, José? Peço até perdão por essa fala, mas assim, eu não vou saber responder para você com propriedade. Gostaria muito de aprender e ter respostas mais efetivas quanto isso que você me perguntou, qual que é o tipo de punição, como é a aplicação, de quem é a responsabilidade pelo controle disso e como é o estado da arte atual hoje, por exemplo. Vamos supor, eu quero montar uma indústria de móveis de madeira. Qual que é a minha obrigação hoje quanto à destinação do meu resíduo, quanto à logística reversa do produto que eu vou colocar no mercado? Então eu acredito muito, José, que você possa pegar
e apresentar para a gente um seminário que a gente, não que elucide todas essas questões, mas pelo menos numa escala municipal, como você colocou, ou se você conseguir abordar, olha, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, o estado da arte do nosso país é esse. Eu acho que a expectativa, obviamente, não é boa, né? Não é boa, como a gente teve lá na live mais uma vez. A gente está engatinhando nesse sentido. E concordo muito com você, já estou parando, concordo muito com o que o José coloca, da questão da consciência da população, do consumidor, né? A gente fez um trabalho interessante, foi a minha primeira orientação de doutorado, foi da professora Natália. A tese de doutorado da professora Natália, ela versa sobre isso, sobre a consciência do consumidor. E, infelizmente, o resultado confirmou a nossa hipótese inicial do trabalho, que era o brasileiro pouco se importa com a questão, foi mais ou menos mais voltado para a certificação, né? Onde o resíduo é apenas um item do processo de certificação florestal, que a gente vai abordar também. Mas a gente não tem consciência do consumidor. Isso não é um demérito e nem uma especificidade nossa. Existem países mais ricos que o nosso, mais envolvidos, que esse processo é pequeno também, essa consciência. Mas existem povos enfim, países também que têm uma consciência muito maior que a nossa, e às vezes a lei nem é necessária, que nem o José falou. Então eu ficaria muitíssimo satisfeito se você abordasse com mais efetividade essa temática toda aí numa apresentação. E aí eu posso marcar, a semana que vem a gente faz um apanhado, cada um traz ideias, propostas dos seus projetos, e depois a gente pode até marcar uma reunião, um outro horário, com cada um, discutir comigo, tá, sobre mais detalhadamente. Carlos, queria falar alguma coisa? O Cláudio. Sim, quando eu provoquei essa discussão sobre a política, a logística reversa da produtos florestais, quando eu ouvi a professora Noná, eu fui à internet, foi o Google, nosso consultor aí, e aí diz assim, quando eu propus logística reversa de produtos florestais. Uhum. Aí disse, assuntos não encontrados. Então eu fiquei assim, caramba, porque na verdade foi essa a minha dúvida, e a minha provocação foi que eu tivesse assim, já que eu tenho assim como referência na questão também de resíduos florestais, e eu vou provocar minha professora. Então essa foi a minha... às vezes nós vamos construir uma nova regra. Às vezes, eu falo muito isso com muita tranquilidade, tá? Eu não sou o dono da verdade, não, tenho minhas sensações. E essa área de resíduos, por exemplo, eu sou um fiel aprendiz, né? Então eu acho que, por exemplo, o evento, eu quero participar muito desse evento. A gente já, uma vez numa semana acadêmica da Florestal, a gente trouxe a Adriana Nolas, convidamos, mas ela mandou uma orientada dela, que foi a Liz. A Liz é uma pessoa interessante, porque ela é simplesmente filha do dono dessa indústria aí do vídeo, tá? Ela é engenheira florestal, fez mestrado e doutorado lá no laboratório da Adriana, e ela é a herdeira dessa empresa. Inclusive ela já atua como braço direito do pai dela, tal. É muito legal isso. Ela é dessa família aí, dona dessa indústria, Indusparquet Piracicaba. Pessoal, o papo tá muito bom, mas deixa eu tentar passar minhas 15 transparências aqui, por favor, para a gente cumprir tabela aqui, e seria assim a apresentação. Eu tenho mais uma, na verdade, que é um seminário de duas alunas de turmas atrás, aí a professora Kate e a Gisele, que falaram com bastante detalhe da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas a gente deixa isso para encaixar, porque a gente está tratando bastante disso nas nossas conversas. Então a semana que vem já fica combinado aí, vocês já pensem durante a semana. A gente usa amanhã de forma muito
diferente do que a gente vem fazendo, para discutir projetos e propostas, combinado? Vamos lá. Então, olha, isso daqui é uma... Opa, eu estou na última aqui. Tá, isso daqui é uma junção de algum material, de uma revisão sobre o tema, tá? Que eu acho que é importante para balizamento de todas as nossas conversas. Que são 4 formas encontradas para classificar e formar conceitos em torno de resíduos. A primeira classificação é uma classificação que não é consensual. Não é consensual. Por exemplo, a Adriana Nolasco, ela não considera essa diferenciação. Conversei pessoalmente com ela, eu falei, poxa, Adriana, mas eu tenho um entendimento que para mim porque a Adriana não é engenheira florestal, né? Ela é economia doméstica, mas para mim na área florestal existe uma etapa crucial em muitos processos, que é a etapa, uma linha divisória, vamos dizer assim, melhor essa palavra, ou essas palavras, é uma linha divisória muito nítida, que é quando a matéria-prima madeireira, ela sai do ambiente florestal e entra na indústria, né? Então, em todos os processos madeireiros, por exemplo, na indústria que eu trabalhei, eram até 2 empresas, 2 CNPJs diferentes. Quando eu trabalhei na Votorantim Celulose e Papel, logo que eu me formei por 4 anos, existia um subgrupo da Votorantim que era a VCP Florestal, era Votorantim Celulose e Papel Florestal. E existia a VCP, a Votorantim Celulose e Papel, eram 2 CNPJs diferentes, porque era toda uma galera estruturada para produzir a madeira. Inclusive, até hoje eu tenho esse conceito que eu brinco com os alunos, mas que ele é para mim muito claro. Quem produz a madeira é a floresta. Não sei se eu já falei isso para vocês. As etapas industriais são etapas de transformação, né? Então quem produz a celulose, quem produz a madeira é a árvore, a floresta e os engenheiros florestais. E aí depois vai para a indústria e a galera ali, engenheiros químicos, de produção, mecânicos, máquinas, equipamentos, eles vão transformando o material em formas diferentes até chegar na forma de uma folha de papel, que são as fibras de madeira remanufaturadas, ou um móvel de madeira, um piso ou uma esquadria. Mas vamos lá, em função dessa linha divisória, alguns autores consideram a primeira, isso é tudo para pensar, tá? É uma espécie é uma provocação, não é uma verdade absoluta, nada disso que eu estou colocando. Mas a primeira coisa a se considerar é uma classificação quanto à origem do resíduo. Então é comum a gente ouvir esse termo resíduo florestal, assim como é comum a gente ouvir essa menção a resíduo madeireiro, tá? O resíduo florestal, como definição, seria aquele gerado então nessa unidade florestal, no campo, na floresta. E aonde que ele surge? Na exploração, na colheita, no corte das árvores, de forma direta ou indireta, ou seja, serragem do corte das árvores, quebra de galhos, perdas, cascas e etc. Isso, literalmente, a árvore vai gerar esses resíduos. Quando eu corto a árvore e quero transformar em matéria-prima para algum tipo de segmento industrial, madeireiro, eu já tenho um monte de geração de resíduos. Já vimos algumas coisas disso. O resíduo florestal gerado de forma indireta vale uma reflexão bem bacana também, né? Que seria aquilo que a gente produziu como subproduto ou como resíduo da exploração, produção florestal, etc., ao longo das operações florestais, ou ao longo da retirada da madeira, ao longo do abate da árvore, ao longo do transporte. Então, quem é mais próximo à área florestal já pode ter visto ou
fica mais fácil de imaginar, mas não é nada muito difícil também para todos nós, todos vocês. Uma árvore sendo explorada num ambiente natural de floresta, manejada para madeira, ou seja, uma grande maçaranduba, um jatobá, um jequitibá, quando é cortado uma sumaúma gigante na Amazônia, um cumaru, quando ele é cortado na floresta para ser extraído, ele vai impactar demais a floresta e gerar um monte de resíduos florestais também. Então, epífitas, cipós, mudas, galhos, árvores quebradas são gerados de forma indireta. Ainda, né, toda a parte não explorada da árvore, as folhas, a copa, os ramos, galhos, todos e raiz. Então, esse é o contexto do resíduo florestal que eu particularmente gosto, como engenheiro florestal, de entender ou de conceber como teoria e classificação. Tá? A Adriana Nolasco, ela defende que tudo já é resíduo madeireiro. Tá? Fica essa provocação. E o resíduo madeireiro propriamente dito, então, seriam aqueles materiais madeireiros, que não seriam, então, utilizados na indústria de processamento primário, para quem não tem ainda esse conceito bem firmado, que a gente chama de desdobro primário. É a transformação do tronco de uma árvore, de uma tora, num ambiente já industrial, em peças serradas. Peças serradas, de maneira ampla, ela pode ser uma prancha, uma tábua, um caibro, ou ela pode ser um particulado, ela pode ser um cavaco também. Eu posso, por exemplo, a indústria de celulose e papel, ela serra a madeira, ela corta a madeira de forma primária para produzir cavacos. Tá? Ou então, o resíduo madeireiro ele é gerado de forma secundária nas operações posteriores de corte. Cortes secundários, cortes de trabalhabilidade, cortes de beneficiamento da madeira. São as famosas maravalhas, cepilhos, peças de destopo, ou seja, quando você retrabalha o material em cortes secundários, não só secundários, terciários, na cadeia de produção, e vai sendo gerado resíduos também já no ambiente industrial. Tudo bem? Então, o primeiro conceito a considerar é esse, onde o resíduo é gerado. Depois um segundo conceito, e aí vem uma série de autores, olha lá, Nolasco, isso aqui o que é a Associação de Produtores Florestais, o professor Brito, lá de Piracicaba também, talvez a Andressa faça disciplina com eles, é um especialista na área de recursos energéticos florestais, carvão vegetal, etc. O professor Manhães, que tem uma história, quando o professor Manhães se aposentou aqui na Rural, abriu a vaga e aí eu entrei no concurso, um professor da Rural, que publicou alguma coisa na área de resíduos também, algumas publicações internacionais. Talvez essa classificação que leva em consideração o formato do resíduo ou a forma, seja uma classificação que leva aos nossos termos mais usuais na área madeireira, na área de serraria, na área de marcenaria, na área de carpintaria. Todo mundo sabe a diferença de uma carpintaria e de uma marcenaria? Sempre faço essa brincadeira. O que é, José? Você fez assim. Qual que é a diferença do marceneiro e do carpinteiro? Um detalhe perfeito. O carpinteiro é mais grosseiro, construção civil, etc. Perfeito. É exatamente isso. Não é uma coisa muito... Existe também uma linha divisória. Às vezes o cara é marceneiro e carpinteiro. Existem marceneiros que são excelentes carpinteiros, mas o reverso aí, só para fazer uma brincadeira, a logística reversa não é verdadeira. Nem todo carpinteiro é um bom marceneiro. Não, né? Marceneiro. Eu tenho uma mesa de cerejeira, tem um encaixe feito com os triângulos. O encaixe do triângulo tem que ver aquilo ali, é a coisa perfeita. Legal, né? Eu tenho... O marceneiro só tinha uma vista, só tinha uma É mesmo?
Olha só. Enfim, mas é justamente isso, tá, pessoal? Marcenaria. Ainda há o artífice, né? Que está acabando, né, Cláudio? Não, tem, na moral tem alguns lá, dois que eu conheço que atua na cafeteria da universidade, o Sebastião e o Mauro. O Mauro, inclusive, trabalha inclusive como restaurador, né? Ele trabalhou no Museu de Arte Moderna lá como restaurador. E os dois são excelentes, né, Cláudio? Conheço os dois. O Tiãozinho, Sebastião, é o Tiãozinho que você está falando, né? Esse mesmo. O Tiãozinho trabalhou comigo lá quando eu assumi o laboratório, trabalhou muitos anos na floresta, mas a gente tinha um certo atrito lá, porque, enfim, eu ficava até incomodado, né? Porque ele ficava usando a marcenaria para fazer serviço para ele, para todo mundo, né? Particular. Daí a gente chegou num acordo, Tião, não dá, porque aquela marcenaria minha ficou muito tempo abandonada, acho que você lembra, né, daquele ambiente lá. E depois, até a gente transformar num laboratório, eu tive que, enfim, tomar algumas atitudes lá, e o Tiãozinho não conseguiu ficar comigo, porque, enfim, ele fazia outras coisas, mas ele é um excelente marceneiro, isso não é nada pessoal, mas a gente conseguiu trabalhar junto, porque eu queria transformar num laboratório, e ele usava as máquinas para prestar serviço, etc. Daí a gente não conseguiu ficar muito junto. É a chamada ali política, a cultura do funcionalismo público. E aí, enfim, daí a gente teve que buscar outras pessoas lá. Mas eu gosto muito dele, a gente tem uma relação muito boa. E sempre que ele precisa de alguma coisa lá, e eu também às vezes preciso dele. Mas ele é um excelente marceneiro e carpinteiro também, né? Fez várias coisas lá. Bom, vamos voltar aqui. Então, esse aqui, pessoal, desculpa chover no molhado, se for o caso, mas talvez para alguns apareçam algumas informações ainda novas. Então, esses termos, eu gosto de ter esse espaço aqui para a gente, sempre quando falar deles, não ter mais nenhum tipo de dúvida, né? O que é uma costaneira, o que é casca, o que é serragem, o que é maravalha ou cepilho, depende da região, a gente tem uma interpretação. O que é um pó, uma para, uma ponta de peça, um pedaço ou uma peça desclassificada. Vamos lá, muito rapidamente. Costaneira, para mim, é um termo bastante usual, e existe, eventualmente, o que o pessoal chama de costaneira primária, costaneira secundária. Costaneira primária, aquela peça em meia lua, deixa eu já passar algumas coisas. Tá. A costaneira primária são essas peças meio com uma seção transversal que forma uma meia lua, de forma tridimensional. Ela forma uma prancha com uma face reta e uma face curva, vamos dizer assim. Mais ou menos isso está aparecendo na tela de vocês. A interferência dessa geração de costaneira como resíduo madeireiro é enorme. Vem aquela brincadeira da bolinha tentando se transformar num quadrado, de toda a perda que a gente tem nesse processo. E depois da casca, a costaneira talvez signifique o maior resíduo de uma serraria, tá? Quando eu gero madeira serrada. E um volume muito grande. Então são geradas na redução da tora em peças de face irregulares. Então acho que fica bem claro aí para todo mundo. Se tiver dúvida, a gente para e explica melhor do que é uma costaneira. Depois vem aqui o que é casca de madeira. Acho que não preciso perder muito tempo com isso, mas como eu tenho dito muitas vezes, a casca talvez seja o maior resíduo madeireiro num processo industrial. Por quê? Porque ela dificilmente é aproveitada no processo principal ou na confecção do produto objetivo do processo. Então, se a gente parar para pensar, e já faço essa pergunta para vocês, pensem num produto de madeira que é produzido com casca e tudo. O que vem rapidamente, em 10 segundos? Produto de madeira que ele é produzido com casca e tudo. Já vai acabar o tempo, hein?
Difícil. Fala um aí, PC. Professor, vem na minha cabeça só objetos que são para decoração, né? Alguma coisa assim, nesse sentido, né? Que a casca traga algum valor para visão, assim, para detalhe, né? De design. Bom. Cerca. Pode ser. Os discos, os bolachões. Isso, mas vocês estão muito limitados a produtos de madeira mesmo. Pensem naqueles grupos que eu usei umas aulas atrás lá. Grupo de energia, madeira roliça, talvez alguma coisa. Mas assim... A biomassa. Joia. Era isso que eu queria que vocês falassem, na verdade. Desculpa a brincadeira, mas assim... muitas vezes os produtos para queima, né? O próprio briquete ou a lenha para... Muitas vezes a gente não vai descascar a peça para queimar num forno, né? Fala, Cláudio. O senhor falou na costaneira, o senhor falou que tinha a classificação de 2 costaneiras. Isso, a costaneira, só para tirar a dúvida mesmo. Isso até é uma experiência pessoal. Quando eu trabalhei no mestrado, o pessoal que me ajudou lá na serraria do IPT, ele chamava de costaneira também o que eu chamo de refilo, ou do canto da peça. Até talvez tenha que entrar aqui também. Então você... puxa, eu sinto muito a falta do quadro, né? Eu queria desenhar para vocês. As costaneiras são essas que estão aparecendo na foto. Aí quando você pega as primeiras tábuas do desdobro primário e tira o canto das tábuas, numa serra circular dupla, por exemplo, né, você tira o canto, existe a simbologia também de chamar aquilo de costaneira. Deu para entender o que eu estou falando? Então você tira no desdobro primário as costaneiras primárias e as primeiras pranchas. Aí você vai para uma canteadeira. Canteadeira é aquela máquina que tira as 2 laterais da tábua. Essa pecinha que sai nas 2 laterais é uma costaneira secundária. Deu para entender, Cláudio? Ok, eu chamo aquilo de refilo. Eu prefiro o nome de refilo ou canto da peça. Bom, então a casca realmente é um produto muitas vezes indesejado, tá? Mas vem aquele conceito já passado também do rejeito. Eu não gosto de imaginar, eu acho que a casca ela não pode ser considerada, aliás, nenhum desses materiais, como um rejeito do processo. Mas muitas vezes ela é considerada o rejeito. Exemplo meu, trabalhando na Votorantim, 20 e poucos anos, montanhas de casca como essas aí das fotos de baixo, e sabe para onde ia? Para aterro sanitário, porque a gente não tinha destino correto para ela, e aí ela era tratada como um rejeito. Quer falar, Ângelo? A casca só é boa para fazer rolha de vinho. Também. E aí eu vou sentir falta. Aí eu vou sentir falta das minhas rolhas, viu? PC sabe o que eu estou falando, né? Eu tenho ali na sala de aula, na Rural, as cascas que eu trouxe de uma visita que a gente fez em Portugal, de uma indústria de rolhas. Aí tem as cascas, tem as rolhas que são remanufaturadas, são aglomeradas, e tem a rolha que é recortada na casca. Quanto melhor o vinho, melhor a casca, né? Melhor a rolha. E aí existe um processo, se vocês repararem isso, vocês vão entender o que eu estou falando. O pior vinho, qual é aquele? Já viram isso? Que tem vinho de garrafa PET? Não tem? Tem vinho de garrafa PET, né, PC? Pessoal da graduação aí, que saiu da graduação. E aí tem os vinhos que começam aí para as garrafas de vidro, mas tem a rolha de plástico também, né, às vezes. E aí vai melhorando, o vinho vai ficando mais caro, aí começa a ter as rolhas aglomeradas. Rolha aglomerada é aquela igual cortiça, que ela é toda juntadinha. A casca é picada e prensada. E aí tem os vinhos mais caros, que são rolhas maciças. A rolha ela é simplesmente recortada na casca da madeira. Reparem isso daí, do nível da rolha, tá?
E se vocês concordam comigo, quanto melhor o vinho, melhor a rolha também. Tá? Mas é um super manejo legal. Eu tenho um vídeo no YouTube também, posso passar o link, do manejo de produção de rolhas na Europa. É um negócio interessantíssimo, cara. São ciclos muito longos, assim, é mais de 10 anos para tirar cada ciclo da árvore. Então é um negócio difícil da gente imaginar aqui com cabeça nossa do Brasil. Acho que é muito coisa imediata na área florestal nossa. Bom, então a casca é um grande resíduo, tá? Que mais aqui? Serragens, maravalhas e cavacos. Deixa eu ver se tem mais imagem aqui para ajudar a gente. Não tem. Tem na outra. Bom, então o que a gente chama de serragem, de uma forma mais técnica, serrar a madeira nem sempre tem a conotação que a gente imagina de forma mais geral. Quando a gente serra a madeira, a gente tem processos de corte que a gente chama de cortes ortogonais. Tá? Cortes ortogonais tem uma definição de cortar 90 graus, a lâmina do equipamento corta 90 graus na entrada da peça. Tem todo um conceito de corte ortogonal que, tecnicamente, é o que a gente faz quando serra a madeira. Quando a gente aplana uma peça de madeira, é um outro processo que é um corte rotativo. Isso são coisas lá do processamento. Mas essas duas imagens é para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. A imagem aqui para mim está à esquerda, que é a mais fininha, são os resíduos do corte ortogonal, do ato de serrar a madeira. Aí pode imaginar um serrote, uma serra de fita, até uma serra circular, faz corte ortogonal e gera serragem. A imagem aqui que eu estou pondo a bolinha vermelha é aquele resíduo do corte rotativo que eu falei para vocês, que são as planas desempenadeiras, as planas desengrossadeiras, a partícula em forma de vírgula enroladinha. Então essa é a diferença principal do que é uma serragem e o que é uma maravalha. De uma forma também genérica, tudo isso, tecnicamente, em literaturas de processamento, o pessoal chama de cavacos do processamento. Tanto a serragem como a maravalha são cavacos do processo de corte. Processo de corte ortogonal, que gera serragem, processo de corte rotativo que gera maravalha. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Bom, também com uma série de conjunturas, entre elas a conjuntura que a gente nem falou tanto ainda, mas que eu queria não deixar passar, que é o problema gerado por resíduos madeireiros quanto à salubridade de um ambiente de trabalho. E aí quando eu vejo essa imagem, me remete também a esse contexto. Muitas vezes o resíduo madeireiro, principalmente, ele tem uma interferência na qualidade do trabalho, da salubridade do ambiente de trabalho, até na periculosidade. Ele é motivo, aí entra o José Carlos novamente, de áreas jurídicas, por exemplo, para a interpretação de um ambiente onde a gente tem a periculosidade ou insalubridade. Isso de uma forma indireta, talvez a gente relaciona com o resíduo madeireiro que a gente chama de pó, né? Então vários processos madeireiros, quase todos os processos de corte, ortogonais, rotativos e também de beneficiamento, que são os cortes finais, por exemplo, o corte que a lixa faz na madeira. Então, de forma técnica, uma lixa ela é um conjunto de inúmeras facas que são grãos de sílica coladas num papel ou num tecido, né? Então, se a gente parar para pensar, eu gosto de falar isso na minha disciplina de processamento, quando a gente está lixando a madeira, a gente está trabalhando lá talvez com milhões
de pequenas facas, que são aqueles grãozinhos colados na lixa. Acho que todo mundo já fez isso, já lixou um pedaço de madeira. Então a gente está fazendo com que milhares de facas cortem a madeira. E esse corte gera uma partícula muito fina que a gente pode classificar como pó. Tá? E ele tem interferência, então, na respiração da pessoa, do operador, às vezes causa coceira, um incômodo bastante grande. Então é um resíduo que remete a vários cuidados aí no processo madeireiro. Bom, de uma forma mais agrupada, a gente tem as peças de descarte. Apareceu o refilo aí que eu tinha falado, achei que não estava. Então são as aparas, refilos, pontas, pedaços, peças desclassificadas. Então, se a gente reparar, tudo isso remete ao formato do resíduo. Tá? Então a gente tem uma situação bastante comum em indústrias madeireiras, que peças que fujam então do padrão de qualidade estipulado, elas são descartadas, são desclassificadas, são colocadas de lado. Peças do retrabalho na madeira, ou seja, a gente corta e numa primeira operação de corte a gente gera grandes pranchas de madeira, ou gera os cavacos, ou gera já tábuas com menor espessura. E aí, tudo que vai fugindo do padrão, eu não consigo encaixar no produto principal, ele vai sendo eventualmente descartado. E isso gera, aí são fotos reais, essa da direita fui eu que tirei, é da serraria lá de Piraí, LPZ Madeiras, que a gente fez algumas visitas. Essa aqui do outro lado, não lembro de onde é, acho que é coisa de internet. Mas gera essas montanhas de madeira, muitas vezes queimadas a céu aberto, causando então problemas ambientais, causando efeito estufa, poluindo o ambiente. Então, inúmeros problemas no tratamento desses materiais residuais, aqui agrupados como aparas, refilos, pontas, pedaços, peças desclassificadas. Alguns termos desses são até regionais, que a gente chama de refilo, pedaço ou apara, mas são peças dos retrabalhos, dos cortes secundários da madeira. Tudo bem? Vamos lá. Aí a gente muda, vamos para a penúltima parte aqui, já estamos caminhando para o fim. Tá? Esses autores também comentam em seus trabalhos que é importante a gente ter, parece coisa simples, mas tem uma certa importância, a gente verificar o tamanho do resíduo. Então, esses todos que a gente tratou, eles podem ser reclassificados em resíduos grandes, médios e pequenos. E aí a gente pega aquilo ali, costaneira, os pedaços, as aparas, são os resíduos grandes. Então, ali a gente tem madeira que pode ser retrabalhada como pequenos objetos de madeira, artesanatos, fins energéticos como lenha, porque a gente tem madeira ainda em peças com grande poder calorífico, etc, etc. Então a gente tem um tratamento diferenciado para cada um desses grupos. Resíduos médios, cascas e cavacos, a gente já começa a entender como resíduos assim, que dá para agrupar em briquetes ou pellets, produção de algum tipo de aglomerado, talvez uma chapa. Eu tenho bastante coisa para falar quanto ao que o José colocou hoje, se dá para a gente pegar um MDF, transformar em MDF de novo. É um desafio, viu, José? Principalmente no nosso país, que a madeira é muito mais barata. Sabe por quê? Só para fazer um parênteses. A indústria de MDF vai gastar muito menos em pegar madeira novinha e fazer MDF, do que investir num retrabalho da chapa para produzir chapa de novo. Então é um complicador que a gente pode abordar aí. Tá? Mas aí uma ideia, professor, é justamente isso. O poder público está envolvido na qualidade do meio ambiente e estabelecer uma norma mais rigorosa para quem ganha dinheiro.
exatamente. Não, e também poderia ter algum benefício, algum subsídio, né, para tudo isso. O benefício é o aceite da exportação. É isso aí. Se a madeira certificada, você vai exportar. Os países que têm educação ambiental elevada vão passar a consumir. Beleza, vamos guardar tudo isso. Bom, e os resíduos pequenos, outro tipo de tratamento, tá? As maravalhas e pós. Talvez o aproveitamento para compostagem, para cama de animais, para outros tipos de possibilidades. Então é uma classificação muitas vezes interessante quanto ao destino ou tratamento a ser utilizado. Bom, daí a gente entra na última classificação formal, que é uma provocação também, se a gente consegue encaixar direitinho a madeira ou resíduo madeireiro que a gente trabalhou até agora nas outras classificações, como as definições técnicas do que a gente entende como resíduo sólido. Vamos lê-la lá, segundo trabalhos da Adriana e do Sewell, que eu não conheço. Sewell. Bom, resíduo sólido, material indesejado pelo homem, que não, isso é uma definição para resíduo sólido de autores. Depois a próxima vai ser a definição de resíduo sólido da ABNT. Então vamos ler primeiro essa daqui e pensar um pouquinho nisso. A provocação é a seguinte: vocês acham que a madeira encaixa nessas definições? É uma pergunta. Material indesejado pelo homem, que não pode fluir diretamente para rios ou se elevar imediatamente para o ar. São resíduos não líquidos e não gasosos, da manufatura, construção, preparo de alimentos ou recreação, agricultura e outras atividades que usam os materiais, e então deles se descartam. E aí, encaixou a madeira nessa definição? O que vocês acham? Desculpa, o resíduo é o resíduo de madeira, né? O resíduo de madeira. Encaixou nessa definição? O resíduo de madeira pode fluir para os rios. Não tem mal. Há controvérsias, hein, José? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. A gente altera bastante aí questão de matéria orgânica no leito do rio. E eu estou pensando assim, uma indústria, né? Uma coisa que sim, bastante coisa. Despejar não. Quero dizer assim, filosoficamente, a floresta tem madeira, as árvores caem no rio, a margem do rio ela tem árvores. A água na enchente, na vazante, vai, leva, e aquilo ali é um ecossistema sustentável, natural. Então a madeira não faz mal agora. O despejar madeira, concentração, exagero, aí sim. Mas assim, a madeira num contexto de natureza, num bioma, ela não tem esse problema todo. Perfeito. Olha, o que você fez agora é exatamente. Mas é exatamente o que eu queria que vocês enxergassem. Você falou alguma coisa aí. A madeira encaixa aí de forma meio torta, né? Assim, e é exatamente essa minha sensação. A minha opinião, mais uma vez, não sou dono da verdade. Mas a madeira, o resíduo de madeira, como resíduo sólido, como as definições técnicas que a gente tem, ele encaixa, mas é o que você falou, no ambiente natural, talvez não, talvez a madeira caia e compõe até o bioma lá, a ecologia do local. Mas assim, o resíduo sólido, por isso que ele está aí nessa classificação no sentido industrial, porque ele tem uma conotação muito indústria, muito fábrica. Então, assim, a grosso modo, o resíduo de madeira, ele é sim tratado como resíduo sólido, tá? Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela norma ABNT 10.004, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele é um processo de interpretação, porque a madeira, não só aqui, mas em tudo que a gente pensar em madeira, em tecnologia, em utilização,
ela é um material muito heterogêneo em termos de propriedades, características, geração, né? Onde que ela surge a madeira, no ambiente natural, uma floresta plantada ou não. Uma opinião, professor, é o seguinte: o resíduo sólido deveria ter uma divisão entre resíduos sólidos de madeira e outros resíduos, porque os outros, em regra, são produtos de transformação química, física, etc. A madeira é peculiar. E numa época que nós estamos vivendo de preservação ambiental, cabe aí nesse resíduo sólido uma divisão. Resíduos sólidos de madeira e outros resíduos. Porque senão você generaliza, você não pode generalizar muito essa questão. É o que eu vejo. Não, segura aí, porque a ABNT tem alguma coisa nesse sentido, tá? De separar a madeira de outros materiais. Vamos ver daqui 2 ou 3 imagens. Olha, aqui a gente já começa a falar um pouquinho disso. Está aparecendo tudo aí para vocês? Aqui fica um pouquinho. Tá, vamos lá. Bom, a partir dessa definição, a gente começa a classificar os resíduos sólidos através de algumas publicações de alguns autores e depois através da própria ABNT. Como é que a gente classifica resíduos sólidos, então? É mais ou menos dentro do que o José tá inquieto aí. A gente precisa separar a madeira é uma situação específica. Eu concordo. Bom, os resíduos inertes, o que a gente chama de resíduo inerte, tecnicamente, dentro do que a gente chama de entulho, os materiais inertes, são aqueles que podem ir para um aterro, ou que eles são mais facilmente trabalhados num aterro sanitário. Ele não tem toxidez para lençol freático, ele não vai lixiviar um produto químico, ele pode ser trabalhado e respeitado o tempo de meia-vida e decomposição sem nenhum grande problema, porque ele é inerte quimicamente, fisicamente ao ambiente. Então esse é um conceito que eu aprendi há uns anos atrás da inércia do produto. A ABNT fala disso. O resíduo que a gente chama de resíduo banal é um resíduo que ele é passível de algum tipo de tratamento. Então aí nos resíduos banais entram papel, papelão, plásticos, produtos à base de madeira, cascas de madeira, ou seja, na apresentação que eu tenho em PowerPoint, essas flechinhas vão aparecendo aos poucos aqui, porque eu vou acompanhando minha fala. Aqui ficou tudo de uma vez. Mas a madeira, ela, na minha visão, ela encaixa melhor dentro da classificação de um resíduo sólido banal. Classificação técnica, resíduo sólido banal. Ou seja, resíduo passível de tratamento. Tá? Mas muitas vezes, talvez na maioria dos processos industriais madeireiros, a madeira vem para essa flechinha de baixo, que eu, por conta e risco, coloquei um X vermelho ali. É a minha interpretação. Para mim, a madeira tem um caminho melhor, que é esse do meio, o resíduo de madeira. Sempre entendam assim, resíduo de madeira. O resíduo de madeira ser tratado pela classificação de resíduos sólidos normativas, que a gente chama de resíduo sólido especial, sendo ele orgânico, inorgânico ou inorgânico sólido, tá? Na minha interpretação, é um caminho equivocado. Ou seja, é aquele caminho do dono da serraria que bota fogo na pilha, tá? Ele pode ser incinerado? Pode. Com aproveitamento energético ou não. Ele pode ser levado no aterro, olha lá, inorgânico sólido, a alta profundidade, de acordo com sua toxidez. É o que eu falei, a Votorantim jogava o resíduo de madeira, casca, etc., para o aterro. Não tratava, não trabalhava, não aproveitava. Então entendam uma coisa importante. Estou tentando correr um pouquinho, mas é uma coisa importante. Esses tratamentos banais são aqueles que a gente conversou algumas aulas atrás, da reciclagem, reaproveitamento ou reuso. Tá?
Então, esse conjunto do meio, papel, papelão, plástico, produto à base de madeira, casca de madeira, são justamente aqueles das 3 opções. Ou a gente recicla, ou a gente reaproveita, ou a gente reutiliza. Tá? São conceitos que eu queria deixar muito claros para vocês. Então, a minha, mais uma vez, singela opinião é que é muito mais interessante tratar a madeira aqui realmente, resíduo sólido banal. Apesar dela ter uma certa inércia, isso era uma coisa que eu sempre pergunto para vocês também. Vocês acham que a madeira é inerte em termos de toxidez? Não, né? Tô vendo o José falando não, assim, eu também tenho esse entendimento. Depende da espécie, depende da sua, mas tem madeira que é até tóxica, tá? O seu lixiviado, por exemplo, a madeira pega chuva, dilui os extrativos solúveis em água e vai para o solo. Muitas vezes esses extrativos são tóxicos, contém taninos, substâncias que vão prejudicar o ambiente. Nem sempre a madeira pode ser considerada inerte ao meio ambiente. Então, bom, vou avançar aqui. Para mim, a classificação, a princípio, mais interessante é o resíduo sólido banal. Aí vem a definição da NBR 10.004, que é uma definição ainda antiga, 2004, tem 16 anos, mas ela diz o seguinte, como resíduo sólido. É a norma, eu estou com ela aqui na tela e posso passar para vocês também, tá? Essa norma aqui de 2004, classificação de resíduos sólidos. Nessa norma da ABNT, a madeira aparece. Pouca coisa, são 77 páginas e a madeira aparece em 3 ou 4 menções. Tá? Ela deveria ser muito mais considerada, no meu modo de entender. Deixa eu voltar para cá. Então, o que diz a classificação da ABNT quanto a resíduo sólido? Mais uma vez, pensem, enquanto eu estiver lendo, se o resíduo de madeira encaixa nessa definição. Resíduo sólido, segundo a ABNT, é todo resíduo nos estados sólido e semissólido. Resultam de atividades de origem industrial, doméstica ou hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Né? Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos, instalações de controle de poluição, bem como os determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível. A gente precisa ler um monte de vezes, né? Um linguajar meio técnico, mas a informação é a seguinte, a ABNT encaixa sim o resíduo, eu não estou falando que sou eu, a ABNT encaixa o resíduo madeireiro nessa definição aí, tá? E aí ela coloca dentro dessa classificação aqui 1A, 2A e 2B a madeira como um resíduo, o resíduo de madeira como um resíduo sólido, banal, não perigoso. Essa classificação 2A que está aqui nessa tabela que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo para vocês. Então, olha lá, uma das poucas menções técnicas que a gente tem que faz referência, que faz alusão, que considera o resíduo madeireiro, é a tabela 3 da NBR 10.004 e 2004 da ABNT, onde aparece lá a palavrinha resíduo de madeira. Resíduo classe 2A, que é um resíduo sólido não perigoso e que tem como propriedade
a degradabilidade e a combustibilidade. Até aí, deixando na cabeça aquela minha provocação, aquela minha pergunta, eu aceito, vamos dizer assim, de uma forma tranquila. A madeira é um resíduo não perigoso? Tá. Tem situações que não, mas assim, na grande maioria das vezes a madeira não tem perigo, e esse perigo é muito ligado à toxidez, tá? Toxidez, não é assim, a madeira pode voar no olho da pessoa, deixar a pessoa cega, tá? Não é esse sentido, é sentido da toxidez, né? Então a madeira encaixa aí mais ou menos bem em uma classe de resíduo não perigoso, resíduo sólido não perigoso. Ela degrada no meio ambiente? Degrada, né? Então ela é passível de degradação, degradabilidade. E ela pode ser, de uma forma relativamente segura, quanto à toxidez, utilizada como combustível, né? Me entendam bem, outro dia eu tomei uma bronca aí, contar uma coisa pessoal. Outro dia eu estava, acho que foi naquela live lá, que eu fiz aquela pergunta, tem alguma vantagem em tacar fogo na madeira, né? Eu falo, não, tem, você ganha espaço. Minha mulher me deu uma bronca, falou, como é que você fala isso, tal? Que tem uma pequena vantagem em tacar fogo. Eu falei, não, mas é uma vantagem assim, né? As desvantagens são enormes, mas tudo bem, a madeira é passível de combustibilidade, e aí dá pano para manga, né? Porque a gente pode queimar madeira para ganhar espaço, mas aí a gente gera um monte de problema, e a gente pode queimar madeira para ganhar energia elétrica, energia térmica, como eu falei para vocês. Então, pessoal, essa é a penúltima imagem. De uma forma técnica, eu não estou falando política como a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de uma forma técnica, oficial, o que existe no nosso país é uma associação que se chama ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que orienta, que padroniza, que protocola, né, ensaios, utilização dos materiais. Então a ABNT, ela tem 10 mil e tanto, tem um conjunto imenso de normas. A madeira aparece aqui, pessoal, como resíduo, em 2 ou 3 páginas dessas milhares de páginas que a gente tem de normas. Ela é muito pouco considerada. Aí eu vou fazer até o inverso da moeda que o José falou da Constituição Americana, mas em relação às nossas normas técnicas, os Estados Unidos, ele tem no mínimo 1000 vezes mais normas técnicas do que a gente. Estados Unidos tem norma técnica, você pegar uma caneta, ele vai ter lá 1.500 normas técnicas, como é que a caneta tem que ser, tipos de caneta, canetas com ponta assim, assado, etc. Tem norma para tudo. Aqui o nosso conjunto de normas, uma vez eu vi isso, acho que foi de algum dos meus orientadores, o nosso conjunto de normas técnicas é muito pequeno, muito pequeno. Então, por exemplo, a gente não tem hoje uma norma técnica para madeira serrada de espécies nativas, para classificar, encaixar. A gente tem uma norma técnica para madeira de eucalipto, de pinos, mas a gente tem muito pouca norma. E o que existe para informação técnica, assim, o que eu quero fazer com resíduo, o que eu posso aproveitar, é muito pouco. A gente tem essa norma aí dos resíduos sólidos, que diz que a madeira não é perigosa, pode degradar no meio ambiente, pode ser utilizada como combustível. É isso, é muito pouca coisa. E aí, para terminar a nossa aula de hoje, essa é a última imagem, a gente tem aí algumas iniciativas, alguns autores que citam, né, outras classificações. Existe um autor, por exemplo, ele tem vários trabalhos em termos de resíduo, esse Hillig, e também não é muita gente trabalhando com isso. O pessoal do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, o antigo IBDF, né, eles falam assim, de uma forma mais simplificada, o resíduo de madeira pode ser classificado em serragem, cepilhos ou lenha. Tá?
serragem, tudo que é de ambiente cerrado, cepilhos são cortes, pedaços, a maravalha, e lenha, tudo aquilo que pode ser queimado como fonte de combustível. Então, assim, a mensagem final de hoje é que, na minha opinião, no meu estudo de alguns anos nessa área, a gente tem muito pouca coisa normatizada, a gente tem muito pouca coisa legislada, como foi super interessante aí o nosso bate-papo inicial hoje, como são as cobranças. Eu não tenho resposta para tudo, mas a minha mensagem final é o seguinte: a gente tem muito a avançar em termos políticos, em termos técnicos e normativos, em termos das possibilidades, em termos da fiscalização dessas utilizações, em termos da interpretação na nossa área da logística reversa, como a gente discutiu também. Então, espero que eu tenha deixado algumas inquietações, algumas propostas para serem trabalhadas nos trabalhos. Fica essa recomendação, então, e esse pedido, essa tarefa para a semana. Todo mundo já apresentar uma versão 1.0 de um seminário que cada um vai apresentar no final do curso. Como nós somos 6 alunos, ou 5, né? O Rodolfo eu acho que não foi mesmo para frente, então daria para a gente deixar 2 ou 3 semanas finais para a gente encaixar as apresentações, e aí a gente vai trocar de lugar, literalmente, tá bom? Se quiser trocar de plataforma, quiser mandar o link para a gente no grupo, eu vou ficar de espectador. Mas vou fazer várias provocações, perguntas e comentários. Tá bom, pessoal? Deixa a palavra aberta aí para a gente tentar terminar 11 horas em cravado. Eu estou querendo até terminar um pouco antes, mas acabo falando muito e gosto do tema e etc. Tá bom? A palavra está aberta aí para considerações finais, dúvidas, comentários. Tá bom? Professor, essa versão 1.0 aí vai ser só uma pincelada assim, do que a gente tem em mente, do que a gente quer fazer? Acho que sim, PC. Não precisa trazer nada pronto, não, né? Nada para apresentar. A versão 1.0 da ideia do trabalho, tá? Porque senão tira o gostinho do final. Bem básico. Lembrando que a proposta, tá? A proposta que eu tenho feito é sempre de trazer o mundo real para a apresentação. Então, assim, dentro da conjuntura, da expertise de cada um, eu gostaria de ver exemplos de sucesso ou exemplos catastróficos de alguma situação. Acho que, aproveitando a formação do José Carlos, ele pode contribuir nessa temática do estado da arte, da legislação, da fiscalização, leis, multas, como é que isso está funcionando. Mas a gente passa aí algumas horinhas discutindo sobre isso, acho que vai ser bem produtivo. Então cada um traz um exemplo. Professor, eu quero mostrar, o Cláudio tem exemplos pessoais, o Ângelo acho que também, o PC tem a questão da marcenaria da família, tá bom? Então uma ideia, e lá na frente sim, aí eu queria imagens, vídeos, informações técnicas para a gente avançar bastante no nosso entendimento e conhecimento do assunto. Sim, tudo bem. Tudo bem, PC? Show de bola. Você faz uma perguntinha boba, eu falo 10 minutos, né? Ótimo. Então tá bom, pessoal. Se ninguém quiser mais falar nada, eu desejo aí uma boa semana para todo mundo. Um grande abraço. Tá bom? Um grande abraço, bom fim de semana. Tá, Andressa tá por aí ainda? Só um recadinho. Andressa, ontem a gente terminou a ata daquela reunião. Aí eu tenho que mandar pelo sistema para todo mundo assinar. Então, na semana que vem, acho que eu te matriculo oficialmente, tá bom? Para você ter o registro oficial aí na disciplina. É que a ata foi uma reunião longa, tinha 20 itens de pauta. Eu passei o dia ontem fazendo essa ata, mas consegui à noite colocar no sistema, e um deles é a sua aprovação na disciplina como aluno especial,
E aí aquilo que eu te falei, eu preciso mandar essa ata para a própria PPG e ela te dá um número de matrícula, tá? Provisório como aluno especial. Obrigada. Abração, pessoal. Coraçãozinho aí para todo mundo. Falou. Alô, PC. Depois precisamos marcar nossa reunião, hein, PC? A gente marca, tá? Tá bom, eu te mando mensagem. Valeu. Ok. Abração. O material, norma, tudo eu vou disponibilizar para vocês. Obrigado, senhor. Obrigado. Tchau, Cláudio, Ângelo, um abração.